Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro, a mais um episódio aqui do canal Medicina Espírita. Obrigada, Sr. João, por mais uma conversa. Mais um encontro, né, Gilmara? Eu acho que é muito mais, isso tudo, né? Encontro, conversa, troca com vocês que estão aí nos acompanhando. Muito né? bom, muito bom. Sejam muito bem-vindos e contar para vocês que nós estamos falando aqui diretamente da Casa Espírita Luz e Caridade. Ficamos aqui na cidade de Araxá, no Alto Paranaíba, né, no estado de Minas Gerais, mas quero contar para vocês que nós estamos numa região muito conhecida também do Triângulo Mineiro, próximo a Uberaba, próximo a Uberlândia. Então, só para vocês conectarem com a gente de onde nós estamos falando e chegando para pessoas que já sabemos do Brasil todo, quem sabe até fora do país. A internet é infinita. Infinita. E numa região que nos traz muitas boas referências, ou a melhor referência da doutrina espírita, Chico Xavier, que estava aqui muito próximo da Sacramento, gente. Eurípides Bassanufo. Verdade. Somos privilegiados, né? Bassanufo está aqui, Sacramento está a 80 quilômetros de Araxá. Temos muitos bons vizinhos, né? Os fluidos aqui são muito bons. Muito bom, abençoados, por toda essa energia, toda essa egrégora. E, trazendo então mais uma vez para vocês o nosso compromisso, Sr. João, de estudos, de conversas dentro da medicina espírita, com o objetivo de cada vez mais, trazer como a medicina espírita esse desdobramento natural da doutrina e com isso nos ajudando a entender tantas transformações que têm acontecido, Sr. João, e inclusive já vou trazer o título, porque a gente fala transição, transformação e tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. Que é a função da Casa Espírita no trato das novas patologias na transição planetária. Exatamente. Então vamos dividir esse conteúdo. Começamos por entender o que é a transição planetária, para depois a gente buscar o que está acontecendo com a gente nesse processo de transição. Nós vamos começar falando da transição, baseada em literatura espírita, mais precisamente de Emmanuel e de outros, mas o Emmanuel nos deixou esse registro em 1938, no Caminho da Luz, o livro. Então nós vamos comentar pautado em cima desse conteúdo. Depois nós vamos falar das patologias, que pouca gente está comentando, que é pertinente também a essa transição planetária. E por fim nós vamos falar de como nós aqui na Casa Espírita desenvolvemos um modelo de tratamento. Modelo esse que é baseado também em orientações espirituais e que com muito estudo, com muita dedicação, nós conseguimos perceber e entender essa colocação que a espiritualidade trouxe. Então espero que nesse vídeo, nesse encontro, a gente consiga estabelecer essa ligação entre esses pontos. Uhum. E vamos começar o que então? Transição planetária, porque eu acho que muita gente deve ter dúvidas. O que está acontecendo? O planeta vai explodir, vai acabar? Bom, é isso tudo? Na verdade, a transição planetária nada mais é, também planetária, tá? Mas nada mais é também do que uma transição moral. Eu aprendi a entender transição como uma tensão. É uma tensão social. Isso não tem a menor dúvida. Por quê? O coletivo humano, ele evolui. Até mesmo pela influência direta do cosmos, do universal, do qual fazemos parte, embora ainda negando, alguns até negam vida fora da Terra, mas nós fazemos parte de uma família universal. E essa emancipação nossa, ela é natural. Não tem como nós fugirmos a esse convite ao progresso, à evolução, à escalada evolutiva. E isso é interessante que para espíritos como nós, essa evolução ela é muitas vezes a contragosto. Nós, por estarmos em estágios intermediários, já chegando à metade de um ciclo evolutivo de planeta, de sociedade, nós ainda somos resistentes a mudanças. Nós ainda não aceitamos muitas vezes mudar.
alterar, né? Pode observar vocês que as grandes guerras, os grandes movimentos bélicos transformaram muito as sociedades a contragosto. O povo dominado teve que aceitar o domínio, depois veio a Revolução da Liberdade, da Independência, é mais ou menos esse padrão que acontece. E isso prova, o que eu estou querendo dizer, que em movimentos espirituais, nós também obedecemos a um empuxo, a uma necessidade de avançar, mesmo a contragosto. Por sermos seres ainda com restícios, né, de bestialidade, como cita André Luiz em alguns dos seus livros. Então, eu vejo a transição planetária como transição, essa palavra ela traduz exatamente o que está acontecendo, transição do planeta em si, do bloco orbe Terra, sim, está mudando, por quê? Está havendo uma igualdade de inclinação, ela está deixando de estar inclinada e voltando a ficar na vertical. Isso vai provocar, pelo fenômeno da precessão dos equinócios, vai provocar umas alterações na atmosfera, no movimento da Terra, nas vibrações telúricas, etc, etc, etc. Então, o planeta em si também está passando por uma transição. Isso é fato. Uma pausa aqui que eu acho bem legal a gente explicar. A gente vai lembrar das aulas, né? Que falava de rotação da Terra, as aulas de ciência, né? Sim. Então a Terra ela estava sempre inclinada, né? Sim. Fazendo seu movimento de rotação e de translação ali em torno do Sol. A gente tinha essa Terra inclinada e ela está fazendo este movimento, né? Está ficando certinho agora, alinhando, né? Polo Norte, Polo Sul, né? Isso. A gente tinha uma inclinação, a gente tem agora um alinhamento. Um alinhamento. E isso traz mudanças energéticas, climáticas, atmosféricas. Enfim, vai mexer com todo o globo. Até com essa percepção de tempo que nós temos hoje, né? Eu vi que a gente está com uma percepção de tempo hoje como se o dia tivesse 18 horas e não mais 24. Exatamente. E vem dessa mudança de transição, né, planetária. Exatamente. Isso aí que você colocou é muito importante, né? Essa visão que a gente tem que ter. Bom, então eu entendo a transição planetária como o quê? Temos que lembrar da transição planetária e lembrar que nós somos seres reencarnantes. O nosso processo evolutivo se dá através de sucessivas encarnações. E a cada encarnação nós somos convidados, é oferecida a nós a oportunidade de evoluir, reroteirizar nossa mente, né? Fazer um novo roteiro mental, um novo padrão mental, social, moral. A gente tem que ter, a cada encarnação a gente tem essa oportunidade. E como nós somos espíritos ainda muito tendenciosos ao erro, né? Porque estamos em períodos bem primitivos de planeta, né? Mudando agora para regenerador, planeta de regeneração, nós estamos praticamente chegando quase à metade dessa escala, que eu diria infinita, mas para nós, em termos de comparação, nós já estamos chegando assim a um nível interessante de modelo social que nos trará grandes benefícios, só por estarmos chegando a esse intermédio evolutivo. Então, por sermos reencarnantes e a cada encarnação somos convidados a evoluir e evoluímos, acontece que existe uma vibração minha, em nível pessoal, meu, né, particular, mas também existe uma vibração planetária, a sociedade como um todo. E os engenheiros espaciais do cosmos, da turma, né, da equipe de Jesus, eles olham, sim, a questão particular de cada pessoa, pois somos únicos no universo, e também olha a questão vibracional, porque a minha vibração particular influi diretamente na vibração coletiva. Eu sou uma gotinha do oceano, mas se eu tirar uma gotinha do oceano, o oceano está sem uma gota, quer dizer, eu faço parte, eu contribuo ou não para o progresso da humanidade. Então, o que acontece com a transição planetária? A gente vai reencarnando, vai evoluindo, vai conquistando a parte técnica, científica,
não deixa de crescer o orgulho, pois estamos nesse intermédio evolutivo, ainda o orgulho é muito forte, e nós começamos a entender que nós somos capazes de fazer maravilhas e dominar céus, mares e tudo. Mas aí acontece que quando vem essa transição dizendo, olha, agora vamos mudar o nível vibratório do planeta, em moral, em espiritual, existe um grupo minoritário que não aceita essa mudança. Uhum. Porque essa vibração de evolução mexe com aqueles ainda muito ligados ao bélico, ao domínio social, econômico, entendeu? A geração de medo, né? Medo, guerras, caos, né? Então, essa maioria que já atingiu essa vibração começa a vibrar mais e mais e mais essa mudança. Por isso que essa mudança está acontecendo. Essa mudança estamos transitando porque somos maioria. Porém, a minoria que não quer essa mudança, que resiste, ela é muito barulhenta, muito mais audaciosa, muito mais sagaz, ela é muito mais assim atrevida, né? Muito mais atrevida, age e acaba criando um clima, uma contra-reação que coloca muitos que já estão em nível de aceitação em dúvida. Uhum. Então a transição planetária que eu chamei a princípio de tensão é porque realmente vamos dar um exemplo aqui, eu me sinto já aceito e sinto-me iniciado à mudança do planeta. Os meus comportamentos, a minha mente, o meu sentimento, as minhas palavras, as minhas atitudes, eu já estou policiando para me mostrar diferente. Eu quero ser diferente, eu quero aceitar essa transição, eu quero viver essa transição com muita responsabilidade. Razão pela qual estamos fazendo esses vídeos. Razão pela qual estamos estudando em nosso hospital, sempre atualizando as nossas questões de trato com as patologias espirituais, morais espirituais do homem. Isso já é um aceno de que nós estamos buscando ajudar esse progresso, essa transição com essas atitudes. Então, como eu disse, essas pessoas não aceitando cria essa tensão. Por exemplo, estamos no ápice da guerra entre dois países lá no Oriente Médio, aliás, até mais de dois, né? Estamos lá com bombas explodindo, com coisas acontecendo, toda a série de tragédias. Isso faz parte de um pacote de resistência a essa transição planetária, de resistência a essa mudança. Se nós pararmos para analisar há quantos séculos esses povos brigam por causa disso, dá para você entender o que eu estou dizendo. Tipo, vamos dizer assim, até hoje não resolveu esse dilema? Não. Será que vai resolver agora? Não sei. Mas de uma coisa vocês podem ter certeza, na próxima sociedade do planeta transitado, mudado para regenerador, não terá espaço para essas guerras mais. Então eu sei que alguma coisa vai acontecer que vai impedir mentes, posicionamentos ideológicos serem tão danosos nessa próxima sociedade que estamos formando. Eu não quero, Junara não quer guerra, você também não quer guerra, nós queremos um mundo pacificado. Então, a tensão que eu me referi, Junara, à transição planetária, a tensão é porque agora é o seguinte, lembra quando Jesus subiu ao monte para fazer o seu eterno Sermão do Monte? Quando ele, em 9 colocações, ele colocou a responsabilidade do mundo no futuro em nossas mãos, em nossas atitudes. Lembra disso? Os mansos, os humildes, os que têm sede por justiça, os injustiçados, os que são perseguidos, os calmos. Ele citou um padrão social de mente humana encarnada do homem do planeta regenerado. Ele não podia falar que nós, daquele período, seríamos os herdeiros da Terra, por isso que ele colocou no futuro. Serão herdeiros, serão justiçados, serão atendidos, enfim, ele colocou no futuro, mas ele não colocou que seria para esse homem do mundo já regenerado. Esse vai herdar a Terra.
E o que pensa diferente e não aceita, e não quer, e não muda, esse é o que será impedido de habitar o planeta quando pós-transição planetária. Gente, eu vim com roteiro e anotações. Tô falando com ela para não deixar sair do script, para a gente não se perder, né, pessoal? E porque tem muitas informações que são importantes, né? Então, fui colocando algumas coisas aqui para que a minha intenção aqui é sempre costurar tudo, né? O que o senhor trouxe para a gente. É muito vasto o tema, medicina, isso tudo para a gente falar de medicina espírita. Medicina espírita. Lembra dos primeiros vídeos que a gente jogou um monte de coisa, e falou um monte de coisa, e contou historinhas, e falou da casa, e falou do grupo, e papapá. Vocês devem ter pensado assim, pô, mas esse povo aí é muito amador, muito assim, superficial. Mas foi feito de propósito, porque agora nós vamos embasar nossos estudos e pontuar nossas ações na Casa Espírita baseado em livros escritos em 1938, por exemplo. Estamos em choque. Você está entendendo? Então a gente não quer se tornar autossuficiente em teoria. Nós não queremos ser mais um teórico aqui, nós queremos ser alguém que exemplifique, que pragmaticamente coloque uma face da medicina espírita em benefício de alguns aqui da nossa cidade, da nossa casa. Muito bom. Então, vou sempre assim, a gente vai vencendo um conteúdo e eu vou trazendo aqui um pequeno resumo. Fique à vontade. Então, de transição planetária, né, que eu achei lindo o senhor falar que é uma transição moral e energética. Sim. Né, então, não é o planeta que vai acabar, né, a gente vai ter uma mudança moral e energética que a gente vai sair, a gente viu muito isso no Evangelho, sair de um mundo de prova e expiações para um mundo de regeneração. Para que a gente vá para esse mundo de regeneração, tem um acontecimento muito maior fora de nós, que é essa mudança da Terra, do posicionamento Sim. da Terra, e isso, vou falar que facilita ou que empurra, né, que direciona a gente energeticamente para essa mudança energética e moral, se eu faço no meu dia a dia, né, essa mudança. Então a gente está caminhando, né, vivendo essa transição. Falar em vivendo, tem que lembrar uma coisa, João, que a gente assumiu esse compromisso antes de reencarnar dessa vez. Sim. Eu vou estar lá na transição planetária, então não reclama. Vamos né? falar disso aqui a pouco. Não reclama. A gente, quando a vez eu falo assim, ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu falo, eu me prontifiquei a estar. Então, não dá para reclamar. Então, nós estamos na reta final, né, desse grande movimento de transição, que foi, né, desenhado para esse planeta, e a gente faz junto, né, essa transição. Eu vou colocar uma frase aqui no livro que o senhor citou que me chamou muito a atenção, e a gente às vezes tem que ler nos pormenores, né, que é o livro A Caminho da Luz, né, de Emmanuel, 1938, a gente está fazendo conta, né, quase 90 anos. Quase 90 anos. E há quase 90 anos atrás ele falava, aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres. Então, são as nossas... E o que podemos entender como aferir? Aferir é verificar. Uhum. Quando você afere uma balança, você coloca ela, o fiel da balança, você coloca ele exatamente em cima do ponto zero de gramas. Então, essa balança está aferida, ela não está nem a menos e nem a mais, ela está onde ela deve estar. No equilíbrio, na medida exata do peso, do valor em peso. Então, o aferimento aqui que se coloca aqui, que o Emmanuel coloca, é exatamente isso. Vocês estão entendendo que tensão, que eu troquei a palavra transição por tensão moral, eu quero fazer essa provocada mudança na palavra, não substituindo a primeira, que ela é perfeita, é transição mesmo, mas eu quero colocar tensão porque quem está em tensão nervosa de vibração mental somos nós. Somos nós. Não é pela guerra, não é por nada, não é pelas guerras, né? Não é por nada. Eu estou na minha tensão, eu estou em guerra comigo. Porque eu, espírito, sei que eu estou aproximando do dia da prova final. E a prova final é sem consulta, ou seja, estamos encarnados. E por que nós estamos encarnados em plena era de transição? Presente de Deus. Estar encarnado no período de transição planetária é um presente de Deus para nós. Filho, você tem condições de passar nessa prova final.
Você desejaria estar aqui para prestar essa prova? Então nós dissemos lá que sim. Talvez aqui encarnado a gente está na dúvida se gostaríamos ou não, mas lá nós dissemos que sim. Que sim. Se foi compulsória a nossa reencarnação, hoje eu já entendo também que se a minha encarnação foi compulsória, hoje eu entendo e agradeço a Deus por ter sido compulsório, porque talvez se fosse para mim escolher, eu ia falar, não, deixa para deixa para depois, não, mas o depois, João Davi, você não vai reencarnar mais lá, você vai reencarnar em Quiron. Não, então faz gente, eu vou agora. Né? Eu acho que não foi bem assim que aconteceu, mas de qualquer forma, eu estou muito satisfeito com o que eu tenho descoberto, o que eu tenho encontrado de mim, os meus últimos resquícios, as minhas últimas dúvidas. E o fato de eu fazer parte hoje de uma casa, de um grupo onde se prima pela a saúde espiritual e contribuir para essa saúde, me mostra exatamente o seguinte: veja como você está contribuindo com o progresso da humanidade para a tal transição. Então, se nós conseguirmos fazer com que as pessoas entendam isso, e eu entendendo isso, nós conseguiremos passar quase que tranquilamente por esse período. Uhum. Então, você que está encarnado hoje na Terra, vendo tudo isso que está acontecendo aí, você falando, meu Deus, cadê Jesus? Cadê Deus? Cadê isso? Não é essa pergunta que você tem que fazer. Você tem que se acalmar e se posicionar, analisar a sua tensão e perguntar a você mesmo o seguinte: quem sou, por que sou e o que eu estou fazendo aqui em benefício da coletividade? Se você conseguir responder isso, você está no caminho certo. Se não, busque imediatamente esse serviço de entendimento, de acolhimento. Porque a gente vai passar por essa aferição desses valores, né? Então, quanto eu evoluir, né, moralmente nos valores, e aí, continuando com a frase, então, aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um novo mundo. Então, lá em 1938, a gente vem um novo mundo, tem uma transição aí, uma transformação para acontecer. Vocês estão dentro? E você assumem o compromisso ou não? E você tem que lembrar que Chico Xavier, junto com Emmanuel, escreveu esse livro, editou esse livro em 1938. Tá? Vamos colocar um ano a menos, 1937, 36, 37, quando eles começaram a escrever. Ok? Agora, vamos aceitar Chico e Emmanuel como desdobradores da doutrina, certo? Agora vamos voltar lá em 1857, Kardec. Então, fale para mim quantos anos tem que já está sendo implementada no mundo o esclarecimento, a síntese, uma coisa que vocês não podem esquecer, que a doutrina espírita é uma síntese das religiões. Vocês já pararam para pensar, para refletir, que todas as religiões eram separativistas? Todas as religiões guardaram livros secretos. Todas as religiões queimaram livros secretos. Só quem era iniciado e pertencia ao grupinho tinha acesso. O culto à noite só tinha os iniciados que participavam, o povorelo não podia participar, era tudo escondido. Por que Lutero, dissidente da religião, fez o manifesto dele? Porque ele queria traduzir a Bíblia não era traduzida, você não tinha acesso aos textos sagrados porque era tudo exclusivo. Todas as religiões são separativistas, concorda comigo? Agora me diga uma coisa, o que aconteceu com a doutrina espírita quando ela chegou? Imediatamente Kardec começou a traduzir para o inglês, o espanhol, questão de poucas décadas, português. O que aconteceu com os 5, 6 livros que Kardec fez? Traduzido para o mundo inteiro, o alemão e tudo, o esperanto, e vai por aí afora. Então quer dizer que a doutrina espírita ela é aberta, ela é acessível. Não tem separatividade nenhuma na doutrina espírita. E alguns movimentos à contramão
fazem com que um grupinho, uma panelinha de gente dentro da casa espírita, do movimento espírita, se isolem dizendo, não, o povo comum não pode ter acesso. Eu não estou dizendo banalizar as reuniões espíritas, mas eu estou dizendo manter uma porta de acesso, coisa que isso em alguns movimentos não permitem, nem porta de acesso. Então, nós na nossa casa damos acessibilidade ao médium desequilibrado, ao médium anímico, mediunidade anímica. Nós damos essa liberdade, porque nós não sabemos com quem estamos lidando. Até que a pessoa prove, demonstre que ela não está preparada. Não corre risco nenhum, a pessoa experimenta, sente. E quantos tiveram sua mediunidade iniciada por causa dessa abertura que nós demos aqui na casa? Porque se você for estudar Kardec e lembrar do que ele disse, você pode praticar sua mediunidade até em casa. Aí as pessoas sempre colocam, Junara, assim, nossa, mas é um perigo. É um perigo você praticar mediunidade em casa, porque vai que um espírito negativo, coitado do espírito. Mediunidade é dividida em mediunidade, eu, e o fenômeno da mediunidade. Vocês estão entendendo? Eu posso estudar a minha mediunidade sem nunca jamais ter uma manifestação de um espírito comigo. Ah, não vou estudar mediunidade porque senão um espírito manifesta e me toma e acabou minha vida. Não. Estudar mediunidade é aprofundar, entender o mecanismo, entender como funciona, entender como eu participo, como eu provoco. Agora, quando você falar assim, poxa, eu já tenho esse dom aflorado, procure uma casa, se apresente, se doe, deixe-se manifestar, o grupo vai cuidar de você, vai te orientar, vai te dar apoio, e aí você vai ter o quê? Uma recorrência, um exercício mediúnico acompanhado por um grupo. Agora, estudar mediunidade, você tem que estudar ela 24 horas por dia, na sua casa, no culto do Evangelho, sem esse medo, essa fantasia de que isso é perigoso. É perigoso para aquele que quer já evocar, para aquele que quer fazer pacto, para aquele que quer fazer rito, isso você não precisa estudar mediunidade. Você pode provocar isso aí em qualquer lugar, em qualquer momento da sua vida, você pode fazer isso. Então eu quero que você entenda que a doutrina espírita, eu vejo ela como a síntese das religiões. É a que vai tirar o espírito humano mergulhado na carne, mergulhado nesse escombro de materialismo, tirar o espírito incólume, vivo, e dizer, aqui está a essência da doutrina espírita, aqui está o pedido que Jesus apresentou para nós séculos atrás. Seja luz, vibre a vossa luz. O Espiritismo veio com essa finalidade. Por isso que a gente coloca ela como síntese das religiões nesse momento de transição. Imagina um momento de transição sem nenhuma lamparina acesa, sem nenhuma luz, sem nenhum farol dizendo, olha, para cá. Então a doutrina espírita tem um compromisso de quê? Ciência, vocês não vão longe sem a luz espiritual. Ciência, aceite, acopla-te aqui. Isso vai somar os seus valores, o seu conhecimento. E isso é tarefa do espírita, da doutrina espírita, da medicina espírita. Que vem nos explicando toda essa... A gente não tinha, eu acho que olhos para ver e mente para entender em 1938, né? Sobre transição planetária. Mas agora a gente está pronto para esse entendimento. Então, como a doutrina realmente traz essas informações, né? É muito lindo de ver. Sr. João, e aí a gente passamos então, né, por transição planetária, acho que ficou claro, a gente sempre pode falar sempre um pouco mais, mas acho que deu uma clareza para todos nós. E essa transição, essa tensão, né, ela me convida a uma mudança vibratória, energética, de pensamento. Para tirar a tensão não tem que ter um conforto, não tem que ter um consolo, porque a tensão é o quê? Negação. Sim. Não quero, não vou mudar, não quero. Mas quando você fala assim, quero, aceito, a tensão acaba. E aí, enquanto a gente está nessa tensão, nessa resistência, né, dessa mudança de entender tudo isso, tem surgido as novas doenças do espírito. Exatamente. Aí entra a medicina espírita e especificamente aqui o trabalho da casa, a gente vai falar um pouco mais. Então, queria que o senhor contasse pra gente quais são essas novas patologias, essa percepção, né, dessas patologias, elas não estão só no corpo mais, né, e como que a medicina espírita trata essas novas patologias.
Qual o modelo que se desgastou? Qual o modelo que nós podemos dizer em termos de tecnologia médica se desgastou? Nós podemos fazer um esforço aqui de memória e pensar assim, no século passado, século XX até, talvez, 19, 20, quais eram as doenças que mais nos assustavam? A hanseníase, a coqueluche nas crianças, paralisia infantil, efizema pulmonar, cirrose. Tinha tanta doença que você falava assim, meu Deus, são as piores doenças do mundo. O câncer, né? Há quanto tempo nós estamos desacostumados a ouvir essas doenças? A que ainda se perdura e que nos provoca medo é o câncer. O câncer tem vários tipos de câncer. Mas vocês sabiam que o câncer, geneticamente, ele não está presente em nossa constituição física, ele não existe? O câncer já está sendo provado que ele é a vibração mental, é a insistência mental de um padrão, de um sentimento, de emoções que nós vamos segurando no nosso complexo bioperispirítico e espiritual e se traduz em câncer. O que é o câncer? Uma aglomeração de má divisão, de criação de um tecido, de um grupo molecular, de um tecido que gera uma formação, deturpa o funcionamento de um órgão, ou se acopla à vibração de algum órgão no nosso corpo. Isso é o câncer. E nós estamos falando aqui do quê? É uma doença? Não. O que é o câncer? Existe a visão clínica do câncer e existe a visão espiritual. Se nós pegarmos qualquer autor espírita, ele vai dizer para nós que é um saneamento do espírito. E você tem que entender que, antes de eu aprofundar nessa discussão, você tem que entender que não existe a morte. Não existe a morte. Câncer não mata ninguém. Não existe a morte. Como também não existe a doença. Existe o ser humano que adensa, provoca a má formação da sua saúde, dos seus órgãos. Pode vir até a morrer por causa disso, sim, desencarnar, né? Então você tem que ter uma elevação moral, espiritual para falar disso, para você não se chocar com o que eu falo. O senhor João está dizendo que não existe o câncer, que isso não é isso, que não é isso. Não, eu quero que você entenda o seguinte, o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Séculos passados a gente tinha essas doenças que nos assustavam. O HIV, quando surgiu, foi bem na minha época, assim, já madura, já de rapaz, eu lembro do HIV. Meu Deus, pânico, que loucura, que pânico, né? A doença dos homossexuais, né? Das pessoas que tinha isso. E eu lembro que era uma coisa assim, secreta, absurda, não fala, não comenta, fulano e tal. A gente tinha aquele, né? Notem que hoje já não é tão assim evidente. Hoje nós já não assustamos tanto. Mas aí eu pergunto, o que a tensão da transição planetária fez surgir como o que podemos chamar de novas patologias? Aí eu quero chamar a atenção sua para um seguinte detalhe. Vocês concordam que o fundo das nossas doenças, patologias, o fundo dela é espiritual? Você concorda? Se você concorda que o fundo é espiritual, você está dizendo para mim o seguinte, que o sujeito, a pessoa responsável pelo meu padrão e que provoca esse desequilíbrio na minha saúde, sou eu mesmo, não concorda? Agora eu pergunto uma coisa para você. Você estando tenso, estressado, qual ambiente celular, molecular está mais sujeito a alterações da sua saúde? Um ambiente alcalino ou um ambiente ácido, estressado, nervoso, tenso? Qual está mais suscetível de se adoecer, vamos dizer assim? Então, note que as doenças hoje que estão surgindo aí, umas não estão sendo comentadas, outras são comentadas porque está ligada exatamente ao projeto de tratar doenças.
Aí tem a questão do mercado farmacológico, das grandes indústrias químicas, que querem tratar doenças e não curar. Mas hoje vocês estão percebendo que tem doenças que quimicamente e farmacologicamente nunca serão curadas. Depressão, autoextermínio, o que mais? Ansiedade, síndrome do pânico. Existe uma, que não tem nem nome, né, mas assim, uma insatisfação, uma tristeza, né? Apatia, melancolia. Melancolia, apatia. Aí eu pergunto a vocês, isso é doença? Não, é um transtorno, mas que leva à morte, né? Leva prejuízo de saúde de vida, de autoestima, tudo isso. Aí eu pergunto uma coisa para vocês, qual é o ponto, qual que é o centro que gerou essas doenças? Ele é de fundo físico, de fundo emocional? Onde se identifica, em que parte, que ramo da ciência podemos dizer que pertencem à análise dessas doenças? Do campo físico ou do campo emocional, psicológico? Do psicológico. Então, se você colocou no campo psicológico, você colocou diretamente a responsabilidade da criação e surgimento dessas doenças a um estado de tensão que o espírito está vivendo atualmente. Antigamente era tudo encontrado no físico. Hoje você pode perceber que os diagnósticos estão encontrando no sangue, está encontrando ali, aqui, mas fisicamente nem tanto. Ou quando faz exame, diz assim, não encontramos nada. O senhor não tem nada, não, mas está doendo. Essa semana passada nós tivemos um caso aqui na casa. A primeira pergunta que eu fiz, o senhor fez exames? Fiz todos os exames, tudo. Não dá nada. Fiz radiografia, fiz tudo, fiz exame disso, daquilo, a dor está aqui, não para, e eu não sei mais o que fazer. Lembra que eu falei, quando não tem mais o que fazer, aí lembra da casa espírita? No último vídeo nós falamos isso. Então ele esteve aqui para pedir ajuda. Rapidamente, só para ilustrar, ele foi receber o tratamento, essa pessoa, a entidade que nos acompanhava disse assim, pede ele para levantar os braços, coloca o braço na nuca, levante os braços, colocou o braço atrás. Essa entidade chegou por trás dele, ele sentado, essa entidade chegou, eu estava servindo como intermédio, ela chegou e levou a mão em cima da região que estava doente. E a entidade me mostrou a vibração energética que estava ali. Era um vermelho escuro. Era uma energia escura, vermelha escura. Tinha um rosáceo ali. E eu lembro que ele levou minha mão em cima da região, um pouco abaixo da costela flutuante aqui, e eu peguei e segurei. Ele pulou, ele segurou na cadeira, aí eu perguntei, está doendo? Ele falou, não está doendo, mas ele assustou, porque é uma região muito sensível, né? E ali foi feito o tratamento. E ele voltou na sessão seguinte, eu perguntei, e aí, melhorou mais a dor? Só João, só sabe que está dolorido, mas não está doendo. Então vamos fazer mais tratamento agora para ver o que é. Eu estou dizendo isso porque, que dor é essa? Não foi percebida por nenhum aparelho, nenhum exame, nada. Que dor é essa, Junara? Como que essa dor surgiu? Como que essa dor foi parar ali? Então aí entra a medicina espírita dizendo, olhe para a direita, jogue a rede para o lado direito. Não fica procurando no físico, não. Vamos dar uma olhada aí mais para além. Metafísico. Sabe que eu fico pensando aqui que a gente... fomos muito pouco ensinados, por mais que, que a maioria das pessoas que nos assistem aqui seguem a doutrina espírita, a gente ainda foi muito pouco, às vezes a gente não demorou a assimilar, que nós temos outros corpos. Então agora a medicina espírita vem elucidar que, olha, o seu corpo mental adoece, o seu corpo emocional adoece, o seu corpo espiritual adoece. E isso não vai sair num diagnóstico, num raio-x, não vai sair num exame de sangue. Então, o quanto a medicina espírita vem com esse avanço mesmo, que precisa de um diagnóstico espiritual, com uma tecnologia que a gente não vê, não acessa, mas que nos é permitido acessar para falar, olha, tem uma energia estagnada aqui, que não vai sair no exame, mas
um ser de luz pode me falar que o seu espírito está aqui com algo que precisa ser tratado. Tratado. Sabe o mais curioso, pessoal, que eu assusto com a espiritualidade? Parece que é padrão. Parece que é padrão. Ele chegou aqui falando do problema, esse senhor falando do problema dessa dor e tal. A espiritualidade pergunta há quanto tempo ele não toma vermífugo. É verdade, lembrei disso esses dias. Foi a primeira pergunta que eu recebi. Vermífugo. Aí as pessoas, não, alguns, dependendo do nível cultural, não sabem o que é vermífugo. Eu falo, lombrigueiro. Tem muitos anos. Aí eu viro para ele e falei assim, o senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai tomar agora, a família do senhor vai tomar o vermífugo. Promete que o senhor vai comprar? Anota para mim? Anota, o senhor vai comprar um vermífugo. Não sei qual que o senhor vai comprar. Não é fazendo propaganda não, mas tem um aí que chama Anitta, que é mais caro, mas é muito bom. E o senhor compra, mas aí tá. Não, então eu vou comprar. Por quê? A espiritualidade parece que é interessante, né? Aí você fala assim, mas isso aí, qualquer um pode falar isso. E por que o médico não fala? Por que o médico não chega para a pessoa, ela fala, escuta, senhor, há quanto tempo o senhor não toma vermífugo? Vamos desmifugar o senhor, vamos limpar o organismo do senhor? Parasitar. Vamos desparasitar, né? vamos limpar aí? Vamos, então vamos. Então o senhor vai tomar agora o vermífugo, volta aqui semana que vem. De repente a dor foi embora, porque pode ser a formação de uma colônia de vermes, de infecção, de aglomerou na parede do intestino, etc, etc. Pode ser tudo isso, não pode? Então a espiritualidade aqui, eu até fico esperando. Não é todos que eu falo, já tomou vermífugo? Não. Mas quando é referente a gástrico, a intestino, não tem outra. A primeira coisa que eles me intuem, perguntam se tomou vermífugo. E aí eu sou obrigado a falar, você já tomou vermífugo? O que é vermífugo, senhor João? É lombrigueiro. Né? Tirar as lombrigas. Eu já tomei, tem uns 6 meses, então o senhor vai tomar de novo, né? Ou então o senhor vai tomar espinheira santa, ou erva de Santa Maria, que são vermífugos naturais e reconhecidos popularmente como excelentes limpadores do organismo. Então, voltando à questão aí que você colocou das patologias que estão surgindo, eu quero que vocês entendam o seguinte. Se você identifica algum desses pontos em você, tristeza, pânico, depressão, apatia, alteração de humor repentinamente, você pode saber que você está vivendo uma tensão nervosa, uma tensão espiritual, mental. Emocional, nesse cansaço excessivo, né? Cansaço. Eu durmo, faço mais um descanso. Tem também esse relato. Muito calor, nós estamos enfrentando queimadas, nós estamos enfrentando uma variação climática interessante. Tudo isso provoca em nós desequilíbrios. Então, lendo o livro de Emmanuel, ele diz para nós o seguinte, uma tempestade varrerá o planeta no próximo século. Ele escreveu no século XX. No próximo século, 21, já vai para 98 anos. Então, quer dizer que até 2080, uma tempestade varrerá o planeta. Somente aquele que estiver a serviço do Cristo, tiver convencido de ser servidor do Cristo e entender Jesus Cristo como o alinhador mental e espiritual e garantidor da nossa saúde e equilíbrio espiritual no planeta, somente essas pessoas vão suportar esse ambiente tóxico que nós estamos vivendo nesse momento de transição. Ainda temos muito o que viver, muito o que suportar, mas aquele que se predispuser a servir, a dar, a entender, a estudar, a compartilhar e entrar na seara de trabalhador do Cristo, esse sobreviverá. Os demais passarão grandes dificuldades. Tensão, né, gente? Não dá para ser diferente. E o Sr. Johnson trouxe uma frase, né, no roteiro, né, no estudo preparatório aqui para esse encontro, que acho que não dá para a gente deixar de lado essa frase, que tem a ver com essas novas patologias, né, vindas da transição, e o senhor fala assim, o homem moderno está doente de si mesmo, falta nele ele próprio. Como que a gente se adoece na gente mesmo? Exatamente. O mal já está em mim.
a cura também já está em mim. O antídoto está no veneno. Então, quando eu estou doente, ou estou em mau funcionamento psíquico, físico, o mal já está em mim e a cura também está em mim. Quando eu falo que eu sou ausente de mim, é porque, na verdade, eu estou tentando viver o humano que sou, por estar encarnado, e esquecendo de exercitar e perceber o espiritual. Porque, no final das contas, o espiritual sobreviverá. Esse humano aqui, transitoriamente, não viverá. Então, eu estou ausente de mim, eu estou necessitado de mim nesse sentido. Eu preciso exercitar a minha existência como espírito. Eu tenho que buscar a alternativa, buscar o diagnóstico em meu nível, em meu corpo, como disse a Junara, espiritual. Eu não posso ignorar que eu tenho um corpo espiritual aqui agora comigo. E aí entra todo o aspecto doutrinário que a doutrina claramente põe para nós, acessivamente põe para nós, tem um acesso fácil. Quem sou, por que estou aqui, de onde venho? Isso são perguntas que você respondendo vai te trazer um consolo à alma, vai te trazer um refrigério. Você vai, nesse momento de tensão, você vai diminuir essa tensão a nível suportável, de tranquilidade. Porque se essa corda arrebenta, se você diz tensão, tensão e pum, arrebenta, você vai se perder. Você vai demorar muito tempo para se reencontrar. É nesse sentido. Fico pensando como é um convite, né, para esse mundo novo, né? Um convite para a gente sair dessa tensão, né? Viver uma vida mais leve, viver uma vida mais pautada no amor, né? Que é essa vibração altíssima. E como tem pessoas que resistem a essa mudança, né? Como tem gente que ainda acredita nesses velhos padrões, ou estão apegados demais a esses velhos padrões e resistem a esse convite para mudança, né? E nessa resistência eu vou adoecendo. O pior de tudo é quando a pessoa resiste e fala, tá bom, então eu vou ceder. Não sei se você já observou aqui na casa. Vem a filha, passa uma semana, 2 semanas, um mês, vem a mãe. Passa uma semana, 2 semanas, vem o pai, vem a filha. É muito comum aqui na casa acontecer isso. Essa semana aconteceu 3 famílias, sucessivamente. Foi entrando a família e falou, quem você está trazendo aí a tiracolo? É a minha mãe. Ah, seja bem-vindo e tal. Passou um pouquinho, entra outra, João, hoje eu trouxe minha mãe e meu pai. Falei, seja bem-vindo, tal. Passou um pouquinho, a outra entrou com uma outra parente. Isso aqui é um amigo meu, um vizinho meu, trouxe. O pior de tudo é quando a casa recebe esses irmãos e não sabe o que fazer com eles. Não sabe o que... Vamos entrar na próxima fase da conversa. Já vai entrar? Já, porque o nosso tempo está correndo. Aí esse é o grande perigo. O grande perigo é dessa frustração. Ah, você falou que lá era isso, cheguei lá, não gostei, o cara lá é isso, aquilo outro, não me deu atenção, não me deu isso. Então aqui na casa, é obrigação aqui na casa. É a primeira vez? Seja bem-vindo. Você olha e fala, é a primeira vez? Eu muitas vezes quebro a cara, né? É a primeira vez? Não, seu João, eu tive que semana passada. Eu falei, porque a luz fica apagada, eu não vejo? É mentira, é porque eu quero tratar bem quem chega a primeira vez. Para você falar assim, seja bem-vindo, meu Deus do céu, não deixa ele ir embora sem eu dar um pouco de mim para ele, da casa, do estudo, para ele sair daqui carregado, né? É importante isso. E é por isso que a casa, então, tem um modelo, né? Temos. De tratamento através da medicina espírita, e é um modelo adequado a esse homem, né, a todos nós que estamos passando por essa transição. Exatamente. Quer que eu vou falando um por um? Pode colocar um por um. Então vamos lá. Primeiro, socorrer. Socorrer. Esse receber, né? Se nós chamamos nossa casa de Hospital Espírita Francisco de Assis, Hospital Espírita Francisco de Assis, que queremos inaugurar ainda esse ano, se Deus permitir, nós chamamos de hospital, pronto-socorro. E o que é um pronto-socorro no padrão tradicional de uma cidade? É aquele que dá os primeiros atendimentos médicos, né? Pronto-socorro, ou seja, socorro ali imediato. Na hora, pós-acidente, chegou no pronto-socorro, você é obrigado a ser atendido. Então aqui na casa nós temos também como princípio o seguinte, socorro. A pessoa chegou na casa, eu não quero saber quem ela é, o que aconteceu, se é briga de marido e mulher, se é desavença, nada disso. Chegou na casa,
nossa função primeiro é socorrer, abraçar, seja bem-vindo, pois não, em que posso te ajudar? Socorro. Né? A pessoa está ali, eu vim cá pedindo socorro, então fale o que você quer. Não é? Então esse é o primeiro passo aqui na casa. Do jeito que ela vier, como ela vier, mentindo, fingindo, escondendo, não importa, seja bem. Religião, então, muito menos. Não se pergunta aqui, você veio de onde, qual que é a sua crença? Não importa. Né? Entre e eu atendo, nós atendemos, conversamos. O nome, nunca mais se esquece o nome da pessoa, pois não, o seu nome. Na outra vez que ela chegar, você chega e chama pelo nome. Oi, fulana, como é que você está, fulano? Melhorou? Você está melhor? Vamos conversar mais? Vamos, então vamos. Aí você vai conversar mais 15 minutinhos. Isso é o socorro, né? Que aí vai estabelecendo essa confiança e transforma no amparo, né? Aí o amparo, né? A segunda parte é o amparo. Exatamente. Vai chegando, vai ganhando essa confiança e a gente vai para o amparo. Você, quando interna um paciente no pronto-socorro e faz os primeiros curativos, aí no dia seguinte, ou depois que você acorda e está ali na cama já mais refeito, o que acontece? O médico te visita, né? E aí, senhor João, como é que o senhor está? Como é que está passando? E a perna ainda está doendo? Não está doendo mais não. E aí, isso aqui, aquilo outro. Senhor João, o senhor ainda vai continuar aqui mais hoje, até amanhã, para a gente eliminar qualquer risco, tá? O que você vai receber logo em seguida? A visita da enfermeira com remédio, a troca de roupa, dos ferimentos, e não está te amparando? Você já foi socorrido, você já não tem risco de vida. Já parou de pendular, de ficar perdido, então agora você já parou. Aí nós vamos o que aqui na casa? O que nós fazemos nesse período aqui na casa? Amparo. Aí ele vai participar dos estudos, mais conversa, mais estudo. Todo mundo da casa começa a abraçá-lo. Oi, tudo bem? Abraça aqui, abraça ali, brinca aqui, brinca ali. Hoje é meu aniversário. Opa, parabéns para você e tá. E a gente começa a envolver aquela pessoa. Verdadeiramente envolver aquela pessoa. Pronto, ela está ali, aí ela vem a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez e vai. Aí a gente começa a dar o amparo no sentido assim de dizer, olha, não recaia, venha. Aí a pessoa, vamos dizer, a pessoa continua ouvindo, aí nós vamos alicerçando isso, vamos dando base para ela não recair. Que se transforma no consolar. Inclui ela no grupo, manda mensagem, bom dia, como você está? Estamos aqui orando por você. Usamos o WhatsApp para isso, para poder mandar mensagem e tal. Isso é amparo. E depois vem o... Consolar, que é a manutenção que através dos estudos, né? Você já viu as pessoas quando chegam na casa desesperadas, precisando de socorro, de conversar, de amparo? Aí o dirigente espírita, na maior das boas intenções, fala, você já leu Kardec? Não li não. Então toma. As pessoas chegam precisando de socorro, de amparo, e o cara chega e fala, vai ler Kardec. Já leu esse livro do Chico? É muito bom para você, lê esse livro. Não, socorro, né, amparo, porque aí vem agora o terceiro passo, que é consolar. Quem que é o consolador prometido? Doutrina espírita, o espiritismo. Agora sim, você pode chegar, e aí, está gostando das nossas aulas? O que você está gostando? Quais são suas dúvidas? Eu fiquei na dúvida sobre mediunidade. Como é que é esse negócio de mediunidade e tal? Inclusive, se você quiser, lê esse capítulo aqui do Livro dos Espíritos, você vê que você vai entender. Você começa a mostrar a pessoa para que ela comece a prospectar, a pesquisar, a descobrir suas dúvidas. A casa espírita que fica mantendo a pessoa, a assistência pedagógica no sentido assim, você não lê, não estuda, não pesquisa, eu vou te dar. Já leu esse livro? Já leu isso aqui? Lê isso aqui? Não. Então, na hora do consolo, você já pode entrar então com um certo volume pedagógico, doutrinário, com calma, e muitas vezes a pessoa não é afeita à leitura, manda um e-book para ela, manda um link do e-book para ela, esse e-book, manda uma mensagem pertinente àquele caso. Sabe o que a gente faz aqui na nossa casa? Quando o assunto, inclusive nós vamos fazer agora na próxima aula, que eu já prometi, interocepção e propriocepção. As pessoas não sabem do sexto e sétimo sentido. Nós vamos fazer a aula agora de interocepção e propriocepção. Porque todo mundo ficou curioso. Falou, mas o que é isso? O que é isso? Como é que é? Como é que não é? Eu falei, não, então faz o seguinte, vamos fazer uma aula. Tá vendo? A pessoa virá na aula segunda-feira, então estaremos falando aqui de interocepção, propriocepção, esclarecendo.
Gostou? Ó, link tal, pesquisa aqui, pesquisa ali. A gente tem que desenvolver, estimular as pessoas a procurar esse consolo, autoconsolo. Eu me automedico. Quero ler tal livro, quero levar tal dúvida para casa me explicar, quero estudar, assistir tal filme. Quantos filmes nós não passamos aqui na casa? Pessoal, vai sessão cinema na próxima semana. A gente tem um telão aqui, a gente põe um filme, pipoca, suco, entendeu? E vamos assistir o filme, e 1h30 de filme aqui na casa, só para assistir um filme, a coletividade junto. E aí o pessoal adora, fala, não, mas que filme lindo, que filme bom, entendi. Isso também vale como consolo, tá, pessoal? E, passando o consolo, o assistir. O assistir é a fase final que a gente entende o nosso tratamento. É quando a pessoa está abastecida de amparo, de socorro, de consolo, já leu alguma coisa, já entendeu, já se auto-identificou com a situação, já eliminou aquele problema, já tem o controle da sua vida, já consegue dormir melhor, sorrir para a vida. Porque a gente não pode manter a pessoa presa ao tratamento espiritual para sempre. Ah, você está preso, você aqui não pode sair. Se você sair, vai voltar tudo. Não, aí não adianta. Então, o assistir é quando você fala assim, eu quero isso, João, então vai com Deus. Aqui, ó, vou preparar uma matula para você, vou pôr uns mantimentos aqui para você comer durante a viagem, vou te dar umas roupas limpas aqui para você viajar. Vai com Deus, viu? E quando você passar por aqui, volte aqui. Então, o que eu estou querendo dizer para a pessoa? Vai para a sua vida. Vai buscar sua religião, então, vai buscar seu caminho, vai construir seu futuro. Ela agora sabe o que é espiritismo, ela sabe o que é o consolo espírita, ela sabe o que é o amparo de uma casa espírita, ela sabe tudo, então ela pode ir embora feliz, e você também fica feliz. Voltou, quer ficar? Fique, vamos continuar avançando. E tudo isso compõe final. O tratamento, né, senhor? O tratamento espírita esse chegar, identificar, diagnosticar, tratar, dar força, dar conjunto de ideias, dar novas perspectivas de vida, se tornar controlador da sua vida, do seu equilíbrio mental, espiritual, colocar a sua vida psiquicamente alinhada, feliz, é o tratamento espírita. Para isso se desenvolve esse modelo que nós temos aqui, que sutilmente a gente aplica sem a pessoa muitas vezes perceber. E que é efetivo, eficaz, né? A gente tem muitos casos, relatos, né? Porque se nós não estivéssemos escolhendo resultados, eu ia ficar preocupado. Mas uma das coisas que eu mais pergunto aqui na casa é exatamente o seguinte, aí, como é que você está? Você está bem? Você está gostando da casa? Você está se sentindo bem? Estou, mas está mesmo? Aí eu sei que está porque a pessoa está vindo, está frequentando, está gostando, está interessada. Né? E isso nos traz grande certeza de que se está dando fruto, está bom. Pode melhorar? Pode. Vai melhorar? Vai. Porque o nosso desejo permanentemente é melhorar, crescer. E vai aprimorando no movimento, né? Exatamente. Assim, a gente vai iniciar a pauta de hoje, o roteiro. Bom. Só relembrando, né, o contexto da nossa conversa, a função da Casa Espírita no trato das novas patologias da transição planetária. Acho que a gente elegantemente cumpre, né, o nosso desejo Perfeito. De trazer esse conhecimento, né, de uma forma mais didática, mais aprofundada, contribuindo nessa de uma casa. Nós somos porta-vozes, né? Mas essa contribuição da casa para essa transição planetária, para o entendimento da medicina espírita, e que a gente possa trazer cada vez mais informação, né? E para saber que se a gente está no caminho certo, é extremamente importante o seu comentário, né? O que mais? O seu curtir, o seu joinha e o seu compartilhamento. Mas principalmente o seu comentário aqui para a gente é muito importante para dar o tom, né, da nossa conversa, para tirar dúvidas. Está faltando um pouquinho para 100 inscritos. Vamos lá, nós só queremos 100 inscritos. Gente, nós somos bem humildes. 100 inscritos para nós é uma coisa fantástica, maravilhoso. Por favor, ajude-nos a bater essa meta aí, porque a meta dos 500 ainda vai chegar. Mas vai chegar lá para frente. E acho que talvez essa aula hoje tenha deixado mais claro para todos nós, né, Sr. João, quanto é importante a gente expandir a nossa consciência nesse entendimento do que é a transição e que a gente está aqui, está vivendo por ela, a gente vai passar por ela. Como que eu escolho passar?
consciente, fazendo as minhas mudanças, né, vivendo essa tensão, mas cuidando, né, dessa saúde espiritual, ou eu escolho passar por ela totalmente inconsciente, mas sofrendo as consequências? Não é praga de ninguém, né? É porque é uma consequência de não estar alinhado a essas energias, a esse entendimento nesse momento. Então, convidar outras pessoas para participar, né, é um servir também. Você tem que entender o seguinte: transição planetária, com sua vontade ou sem sua vontade, com a sua permissividade ou não, Ela vem. ela vai acontecer. Ela já está, né? Ela já está acontecendo. Ah, não quero nem saber desse papo. Não tem problema, você vai ficar sabendo desse papo depois. Aí você vai falar, mas o que aconteceu? Aí você vai saber o que aconteceu. Agora, quando a gente diz está acontecendo, eu acho que o dever de qualquer espírito iniciado nesse momento que ele está vivendo a vida é o seguinte, é perguntar o que está acontecendo mesmo em nível espiritual, o que é que está acontecendo? Então, ouvir um vídeo, assistir um vídeo desse, vai te dar um prisma, vai te dar um quê a mais de sugestão para você falar, opa, eu estou deslizando nesse ponto aqui, eu vou me cuidar, vou me assegurar que eu, né? Você se cuida, você se previne. Nosso objetivo é esse aqui, te dar essa atenção para você falar, opa, estou nervoso, estou tenso, por quê? Tensão, de quê? Da coletividade, da mudança. Então, aí você sabe para que caminho seguir. Livre-arbítrio está aí para isso, né? Livre-arbítrio. Gente, obrigada então pela companhia de vocês. Não esqueçam de conversar com a gente, né? Um espaço de troca é aqui nos comentários. E, mais uma vez, obrigada pela companhia de todos. Sr. João, obrigada como sempre. Muito obrigado você também. Aula, muito obrigado a todos. Todo esse esclarecimento. Paz e luz.